Brasil nas oitavas, como antecipamos. O Japão é um grande time. Vamos falar da seleção brasileira, vamos falar de algumas polêmicas de arbitragem, a melancólica saída do Uruguai e o seu mítico técnico Marcelo Bielsa, os problemas da Inglaterra, que deu um show no primeiro dia e depois foi caindo. Vamos falar desse processo da Copa do Mundo nos 16 avos de final ao longo desta semana, no episódio de hoje do Meio de Campo, o futebol e sua história. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Idelber Avelar, este é o Meio de Campo, Futebol e Sua História, gravado na quinta-feira, 2 de julho, vocês vão receber esse programa na sexta-feira, 3 de julho, e eu estou aqui com o Diego Ambrosini, meu parceiro de sempre, para falar basicamente dos 16 avos de final, né, Diego? Alô, Idelber, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que gosta de nos assistir, estamos de volta. E começou o mata-mata, né, Idelber? Agora é a fase que a Copa do Mundo está no seu auge, no seu clímax. É jogo atrás de jogo, é jogo emocionante atrás de jogo emocionante, é disputa de pênaltis, é gol no último minuto. O Brasil foi bem, né? E acho que o jogo do Brasil, Idelber, meio que foi um script que a gente estava esperando, pelo menos o primeiro tempo, né? A gente repisou várias vezes aqui a qualidade do time do Japão e como o Japão gosta de jogar sem a bola, né? Entrega a bola para o adversário, monta aquela defesa muito bem postada deles e depois a saída em contra-ataque fulminante. E foi o que aconteceu no primeiro tempo, na verdade. O Brasil teve a posse de bola, mas não conseguiu machucar o Japão. E o Japão, em uma única bola, aos 24 minutos do primeiro tempo, um erro de passe ali, mas que, na verdade, o erro foi forçado, né? Foi a pressão japonesa que ofereceu o erro. E o Japão, o número 24, deu uma arrancada fulminante e chutou e foi gol. Foi um jogo de dois tempos, claramente, né? Porque... E aí a gente vê como esse negócio da estatística de posse de bola pode ser enganosa. O Brasil teve mais ou menos o mesmo tanto de posse de bola nos dois tempos, mas foram dois tempos completamente diferentes, né? No primeiro tempo, o Brasil teve a bola, mas não conseguiu fazer nada com o Japão. Nada. Era uma circulação estéril de bola, eles plantados naquele 5-4-1, né? Basicamente, que era o que eles estavam defendendo ali. E o Brasil não teve grandes oportunidades de marcar, e no momento que errou o passe, tomou o contra-ataque e tomou o gol, né? Agora, aqui vale a pena também ressaltar o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, o Brasil conseguiu realmente virar um jogo decisivo, né? Em Copa, desde 2002, que não virava. E teve várias oportunidades de virar de lá para cá, certo? Começou perdendo contra a França em 2006, começou perdendo contra a Alemanha em 2014, esteve perdendo e perdeu o jogo contra a Holanda em 2010, né? Tomou a virada em 2010, Bélgica, Croácia, etc. E no intervalo, o Dom Carleto faz mudanças sutis, mas que transformam completamente o jogo, né? Eu acho que isso até... do Paquetá. Só um comentário bem rápido, acho que vale só mencionar o quanto a gente gosta sempre de elogiar, né, o Ancelotti na gestão de grupo dele, né, e que de fato é uma das principais qualidades do trabalho dele, mas não dá para menosprezar a inteligência tática do Ancelotti, né, porque ele é um cara que não é casado com uma única tática, ele vai se adaptando, ele se adapta aos jogadores que ele tem na mão, e ele se adapta ao jogo. A cada jogo ele lê o toma jogo decisões muito bem, diferentes. né? Porque, por exemplo, foi isso que ele fez no intervalo, né? No intervalo, ele mudou uma coisa que vinha sendo mais ou menos segunda natureza para nós, que é o Vinícius centralizado, né? Por que o Vinícius tem que ficar centralizado? Porque ele é o nosso jogador mais perigoso e você quer o seu jogador mais perigoso o mais próximo possível do gol, certo? Mas no caso daquele jogo do Japão, o Brasil não conseguia penetrar na defesa japonesa. A defesa com linha de 5. Aí ele já tem o problema da contusão do Paquetá,
que ele pensa? Eu vou colocar o Endrick, quer dizer, contundiu o Paquetá, e o Casemiro com cartão amarelo e 34 anos nas costas, qualquer técnico do mundo, né, teria tirado o Casemiro. Ele falou, não, eu vou manter o Casemiro, confio no cara, ele cabeceia bem. No lugar do Paquetá, eu vou colocar o Endrick e vou abrir de verdade os pontas, o Vinícius vai virar ponta, né? E aí é que é preciso as pessoas também terem um pouquinho de compreensão coletiva do esporte, né? Não vale dizer que o Endrick entrou e não fez nada, se foi o Endrick que puxou a marcação, que possibilitou a abertura do jogo, né? Exatamente. Também não dá para dizer que o Vinícius não fez nada, porque ele não fez gol, né? E nem teve assistência, se foi a presença do Vinícius do lado esquerdo que abriu pelo meio a possibilidade de a gente trocar passes como aquele passe do Bruno Guimarães para o Martinelli, que deu no segundo gol, certo? Então, eu vi alguns comentários do jogo dizendo assim, Vinícius, o Brasil jogou muito mal. Ok, eu aceito dizer que no primeiro tempo ele foi meio que engolido dentro da maquininha japonesa ali. Mas dizer que o Brasil jogou mal no segundo tempo, eu não entendo o que essas pessoas querem. Assim, o Brasil se viu em desvantagem contra um dos 12 melhores times do mundo, mudou o jogo, transformou a cara dele, fez 2 gols, botou 2 bolas na trave, teve uma bola salva em cima da linha pelos zagueiros japoneses, salvou com a cara, ele nem estava percebendo onde ele estava. O goleiro japonês fez 4 defesas e o Brasil finalizou 19 vezes. Como jogou mal? O que, que se espera, né? Tem uma coisa que você citou rápido aí, que eu acho que vale a pena botar em relevo um pouco, que é o Casemiro, né? Todo mundo, realmente, qualquer um tiraria o Casemiro no intervalo. Mas, às vezes, também algumas explicações que surgiram ele é um homem de confiança do Ancelotti, e o Ancelotti não mexe na sua panela, né? Vamos dizer assim. Com a coisa da gestão de pessoal que ele tem, e as pessoas acham que gerir as pessoas, gerir o grupo é não mexer na panela. Não é exatamente isso, né? No caso do Casemiro, tinha um entendimento tático importantíssimo aí, que era, o Japão é um time de estatura baixa. É um time que tem dificuldade de defender a bola aérea. A gente tem um cara que demonstra há anos, né, tanto no Real Madrid e hoje atualmente no Manchester United, que tem um bom cabeceio. Então eu vou explorar isso, né? E tanto que a bola que você citou que o zagueiro japonês salva em cima da linha foi uma cabeçada do Casemiro 2 minutos antes, e 2 minutos depois ele faz o gol, né? Então tem os dois lados da moeda. O Ancelotti, ele percebeu a diferença entre o domínio de posse de bola do Brasil no primeiro tempo e no segundo é que no primeiro tempo esse domínio infrutífero que você citou estava se dando porque o Japão estava marcando mais em bloco médio. O Brasil não conseguia nem chegar perto da área, né? No momento em que ele coloca o Endrick espetado, né, e abre os 2 pontas, o Vinícius e o Ryan do outro lado, ele força a defesa japonesa a vir mais para trás. Vira bloco baixo. E vai empurrando o Japão nas cordas. O Japão passou o segundo tempo inteiro dentro da sua própria área, levando chuveirinho na cabeça. E aí outra coisa que as pessoas dizem, só deu chuveirinho, como se isso fosse um time que não tem recurso. Né? Na verdade, esse era o recurso. Chuveirinhos, né? Teve várias jogadas de não foram. E aliás, a gente tem que mencionar o gol que, infelizmente, não foi gol, né? Mas a jogada do Vini seria um gol. Seria o gol da Copa. Estrelar, né? Exatamente. Seria o gol da Copa, porque era de uma perfeição assim, absurda, né? Quanto aos chuveirinhos, assim, as pessoas às vezes usam o termo de um jeito que eu não reconheço. O chuveirinho, para mim. Pejorativamente, né? O chuveirinho, para mim, é quando você está lá atrás, você não consegue penetrar nada, e lá da intermediária você lança a bola, de tal maneira que a defesa esteja de frente para a bola e os seus atacantes estejam virando o corpo e tendo que ajustar o corpo, porque para ficar de frente para a bola eles precisam ficar de costas para o gol. Certo? Isso é o chuveirinho para mim.
Não vale chamar de chuveirinho se você trocou vários passes, ultrapassou a primeira linha deles e aí cruzou. Isso não é chuveirinho, isso é jogada de linha de fundo, isso é jogada construída, né? Bom, vamos falar do próximo do Brasil, né? O adversário vai ser a Noruega. Também não é bom não menosprezar, né? A gente tem a vantagem de que Gabriel conhece muito bem o Haaland, né? O grande jogador deles. Isso também já levantaram as estatísticas. Haaland leva vantagem sobre o Gabriel, né? Embora eles joguem sempre, mas o City costuma ganhar do Arsenal, né? Os dois em campo. Aí a questão, eu acho que a questão é bem coletiva, né? Assim, o Manchester City continua tendo um técnico superior ao Arsenal, né? E em vários desses últimos anos, não este ano em particular, mas em anos anteriores, 22, 23, que foi o ano que o City ganhou o triplete, a Champions, junto com a Copa e com a Premier League, e depois 23, 24, 24, 25, que foi o título do Liverpool. Em todos esses anos, eu acho que o City teve um elenco, não só um técnico, mas um elenco superior ao Arsenal. Eu vejo o Gabriel muito bem nessa fita. Assim, eu, não me sentiria muito seguro com um zagueiro de Brasileirão em cima do Haaland. Sem dúvida. Eu só estou aqui tentando ligar anti-Zica porque Gabriel Magalhães conhece Haaland, não pode virar o Dante conhece os alemães. Não pode. Vale lembrar que a Noruega é o único time que nunca venceu o Brasil, né? São 4 jogos no contrário, total. Né? É o único time que o Brasil nunca venceu. Que nunca perdeu, exatamente. São 4 jogos no total, 2 empates e 2 vitórias nórdicas, né? Então, vamos quebrar esse tabu. Tá na hora. Né? Eu acho que realmente é um time... O time da Noruega, pelo que eu vi, tem o Haaland, né? E tem o Odegaard. São 2 dos jogadores... dos maiores craques, né? O Haaland nem chamaria de craque, mas ele é um extraterrestre em termos de fazer gol. Agora, a defesa é mais frágil, né? E acho que com uma carga, com o bombardeio que a gente pode ter na nossa fase ofensiva, a gente pode fazer eles sofrerem um pouquinho. Então, acho que o time encaixa. Não dá para ficar em desvantagem no marcador de novo, né? Assim, jogo para sair com o pé no acelerador de cara, né? E fazer um gol, de preferência no começo, porque aí eu acho que eles estão felizes com a Copa que eles fizeram, né? A gente subestima um pouco esse aspecto, porque no Brasil qualquer coisa que não seja o título é considerado fracasso, né? E eu acho que o brasileiro tem, no geral, um pouco de dificuldade de entender que não é assim para todo mundo, né? As pessoas têm avaliações realistas de onde elas estão e por que elas competem, né? E eu acho que a Noruega, chegando nas oitavas de final, sendo eliminada pelo Brasil, tendo passado pelo grupo da França, né? Tendo conseguido derrotar Senegal, tendo conseguido passar bem pelas 18 avos de final, elas derrotando a Costa do Marfim, que não é um time baba, né? Ela fez uma Copa bonita, né? Ela tem 2 grandes vitórias sobre 2 grandes seleções africanas, né? Seleções com tradição, né? Senegal com vários títulos da Copa Africana de Nações e tal. Eu acho que eles têm motivo para estar orgulhosos. Eu prefiro pegar a Noruega, sim, do que pegar a Noruega desesperada para dar algum tipo de recado para a torcida deles, porque não conseguiu fazer nada que preste ainda na Copa, né? Até o jogo com a Costa do Marfim foi um jogo que a gente pode até já passar para comentar outros jogos, mas que tem uma característica que foi comum nessa fase, que foram jogos decididos no final, né? O jogo do Brasil foi assim, o gol do Martinelli foi aos 95 minutos, né? Tanto o jogo da Noruega quanto o jogo da Inglaterra, o gol
vencedor aconteceu aos 41 do segundo tempo, aos 86 minutos, né? Holanda e Marrocos Também Marrocos empata empatou no finalzinho, né? aos Bem no 91, né? finalzinho. Bélgica Exato. e Senegal, que foi essa que de arrebentar O coração de o todo mundo que coração estava de assistindo. todos, né? Os africanos, os simpatizantes de seleções africanas que estavam assistindo. Que Muito demonstra bom no finalzinho mesmo. aquilo que é o futebol, né? Por que o futebol é tão contagiante? É muito mais pelas injustiças do que pela justiça do esporte, eu acho, né? Isso tem uma analogia com a vida mesma, que é algo que o futebol tem que outros esportes não têm, né? Que você pode ser o melhor, você pode merecer, mas, que foi o caso de Senegal, né, contra a Bélgica, mas, no fim das contas, se você não for perfeito, né, ou pelo menos souber sofrer, que é outra expressão que a gente usa, um outro clichê, entrega, né? E foi o que E às aconteceu. vezes o gol no final pode vir como manifestação da injustiça, né? Como foi o caso de Senegal e Bélgica, e às vezes ele pode vir como manifestação da justiça, né? Como foi o caso de Canadá e África do Sul. E do Canadá e Brasil, né? África do Sul, só o Canadá procurou a vitória. É verdade. Só o Canadá procurou jogar, aliás, uma Copa ruim da África do Sul, né? Jogos ruins, uma seleção ruim, uma seleção um pouco inspiradora, né? Sim. E saiu com um gol aos 92. O Canadá só achou o gol aos 92, mas deveria já estar ganhando há muito tempo. O que a gente poderia sublinhar, já que a gente falou de seleções africanas, é que a saída da seleção de Senegal, sim, né? A seleção de Senegal, eles tiveram um ano puxado, né? Porque complicado. Na AFCON, eles foram claramente a melhor equipe, ganharam o título no campo depois de serem roubados, né? No caso da AFCON, eu falaria sim em roubo. Eu pênalti marcado. Detesto polêmica de arbitragem, a gente vai falar um pouquinho disso. Não gosto de teoria conspiratória, mas no caso da Copa Africana de Nações, existe uma tradição de favorecimento do anfitrião, de uma série de coisas, de mecanismos de corrupção das federações africanas de futebol, etc., que fazem com que as arbitragens pró-Marrocos este ano tenham sido bastante suspeitas, né? A Senegal teve um gol legítimo anulado, depois marcaram um pênalti inexistente para Marrocos, tudo para dar vitória a Marrocos. Eles protestam, resolvem sair de campo, mas depois voltam. Se você vai punir a equipe porque ela saiu de campo, você tem que punir na hora. Você não pode aceitar a equipe de volta, jogar o jogo, essa equipe ganhar o jogo e depois você retirar o título dela. Isso é piada, né? Então, para mim, um trauma mesmo. Não e esse trauma quase se repetiu, né? Porque, de fato, o pênalti para Marrocos, que foi marcado para Marrocos, claramente não foi pênalti, né? Foi claramente arranjado. Mas no jogo contra a Bélgica, teve um pênalti no último minuto que é polêmico. Tem discussões, tem polêmica, né? E aí, mas do ponto de vista de Senegal, né? Eles podem pensar, porra, de novo, a gente está aqui na mesma situação, um pênalti inventado contra nós no último minuto. Só para concluir a história da AFCON, para quem não conhece, Diego, aí na hora da cobrança do pênalti para Marrocos, o Brahim Dias, do Real Madrid, bate um pênalti Panenka totalmente irresponsável, né? Perde o pênalti, o jogo continua, Senegal vence no campo e depois tem o seu título retirado. Chega na Copa do Mundo, eles caem no pior grupo, né? Eles caíram no grupo com França, que é o único time que está parecendo imbatível, e Noruega, né? Eles saem desse grupo, classificam em terceiro lugar, conseguem a vitória que precisavam contra o Iraque, não levam goleada de nenhum dos dois grandes, se classificam muito bem, né? Como terceiros colocados, e pegam a Bélgica e dão um baile na Bélgica, em 80 minutos de baile, né? Assim, a sensação que tinha era que uma equipe era muito superior à outra. Fisicamente, taticamente. O Senegal dominou o jogo. E quase a sensação era de que a Bélgica tinha desistido,
né? Até que naqueles últimos 10 minutos o Lukaku entra em campo e acende uma fagulha e eles começam a correr atrás. Aí aos 85 sai o gol do Lukaku, e aí logo depois, aos 87, sei lá, 89, acontece o segundo gol, que é o nosso gancho para começar a falar dessas polêmicas de arbitragem, né? Ali, a meu ver, um empurrão, né? O gol do Tielemans, eu acho que ele empurrou. O gol do Tielemans, Mas só um comentário rápido que você mencionou a França, né? E a gente nem estava pensando em falar muito sobre a França, porque a França está passeando na Copa, aparentemente. E, de fato, você disse, é a única seleção que está parecendo imbatível até o momento. E a gente fez um esforço, né? Você puxou isso e a gente foi tentando lembrar de outras seleções que pareceram imbatíveis ao longo da competição, em outras edições da Copa do Mundo. E a gente chegou em 3 exemplos, né? Hungria 54, Holanda 74 e Brasil 82. Tem só uma pontinha de esperança aí. Esses 3 times perderam, né? Então, talvez a França, vamos ver o que é o script dessa Copa do Mundo dos reservas, mas o time que desponta em algum momento os deuses do futebol podem dar uma rasteira neles. Né? Isso que eu estava comentando, né? De que eu não me lembro nos últimos 50 anos de uma equipe parecer, ao longo do torneio, tão superior às demais, a não ser o Brasil de 82 e a Holanda de 74. E se a gente retroceder um pouquinho mais, como você mencionou, tem a Hungria de 54 e o Brasil de 50, né? Eu acho Exato, que o Brasil de 50 deu um pouco essa impressão também, de que era muito superior aos outros. Também terminou vice-campeão. Também terminou vice-campeão, como a Holanda de 74 e a Hungria de 54, né? O Brasil de 82 nem pódio pegou. Mas a sensação que a gente tem é que a França está cabeça e tronco acima das demais, né? A Argentina tem estado bem, sim, a meu modo de ver. Assim, eles têm dominado os jogos, né, com certa tranquilidade, fizeram 9 pontos no grupo, não passaram sustos. Eles não parecem avassaladores como a França, né? Mas eles estão muito azeitadinhos no futebol que eles desenvolveram ao longo desses anos, né? O avanço em bloco de meio de campo, a constante troca de posições, a produção de triângulos móveis, aquela coisa que a Argentina está fazendo tão bem há bastante tempo já com o Scaloni, né? Exato. A França parece de outro planeta, né? Parece assim, aquele jogo, o mais recente, contra a Suécia, parecia Harlem Globetrotters, assim. Parecia... antes do gol sair, inclusive, né? Era um amasso. Acho que foram umas 2 ou 3 bolas na trave, bicicleta, né? E o próprio Mbappé, ele teve algumas chances, ele já estava nervoso, né? Por que essa bola não entra? Demoraram a fazer o gol, era para ter sido, poxa. Todo mundo viu a atuação de um grande goleiro, né, que eu conheço bem, porque é um goleiro da segundona inglesa, goleiro que joga no Derby County, o Zetterstrom. Se não tivesse sido o Zetterstrom nesse jogo, assim, poderia ter sido uma goleada histórica, né? Vocês conheceram nesta Copa do Mundo um grande goleiro. Aliás, eu não entendo por que ele não começou jogando as 2 primeiras partidas da Copa da Suécia. Então é isso. A França é que está realmente... Eu torço para que aconteça algum tropeço antes da final, porque eu não vejo a gente chegando na final contra esse time da França. Se Dom Carleto chegar à final da Copa do Mundo com esse Brasil e tirar da cartola alguma coisa que nos permita vencer esse time da França, na minha opinião, ele se consagra como o maior técnico da história do futebol. Assim, passa Guardiola, passa qualquer que seja o candidato lá das antigas. Herbert Chapman, Rinus Michels.
porque aí já é coisa para entrar, né, no Hall da Fama. É até curioso contrastando o Brasil com França e Argentina, porque o nosso jogo, sem a mesma qualidade, está muito mais parecido com o jogo da França do que com o jogo da Argentina, né? Realmente é engraçado como a gente não tem mais meio-campista e a Argentina tem meio-campista para Ataca o fazer pau. duas seleções, né? É, 2, 3 seleções. é. E o time da França também é um time de, claro, eles têm qualidade no toque de bola, mas eles também têm muita velocidade e E um como nós, ataque. eles têm Atacam mais pelas pontas, né? Pelos e os lados do campo. meio-campistas, os grandes meio-campistas deles são meio volantes, né? Médio É, volantes. exato. E o resto é atacante mesmo, né? Uhum. Tem uma coisa impressionante nesse time, que é aquele que é talvez o jogador de maior habilidade com a bola no espaço de um guardanapo no mundo hoje é reserva da seleção francesa, né? O O Cherki. Cherki. O Cherki, assim, quem já viu jogar, quem se acostumou a ver o Cherki no Manchester City, tá lamentando, porque ele seria titular em qualquer time do mundo. Até na Argentina ele seria titular. E na França ele está tendo que jogar no banco, está tendo que ficar no banco e está meio chateado, teve uma saída meio emburrada, sem conversar com o Deschamps e tal. Vamos falar das polêmicas de arbitragem, sobre arbitragem em geral, rapidinho. Beleza. Eu acho que, vamos ver se você concorda comigo, eu acho que tanto você como eu acreditamos que, seja quais forem as polêmicas de arbitragem que existam, no geral, a arbitragem hoje é melhor do que era 40, 50 anos atrás. Sem dúvida nenhuma. E acho que tem um ponto que nessas discussões de internet sempre aparece, que são as teorias da conspiração. A Copa está comprada. Então vamos de saída, né? A gente não acredita em nada disso. Isso aí é loucura, né, de rede social. E agora erros podem acontecer, né? Ainda não é uma ciência exata e não apenas erros, mas existem interpretações diferentes, né? Como aliás qualquer área do direito e da legislação, existe a norma e a norma comporta algumas interpretações, considerando que o juiz tem que tomar aquela atitude ali, né, a decisão numa microfração de segundos. Depois vem o VAR, mas o VAR, e acho que até corretamente, ele tem sido o menos intervencionista possível nessa Copa. O que é uma coisa porque, boa. O que é uma coisa boa, porque existe uma tendência também, até psicológica, né, de que se o VAR chamou, o juiz tem uma tendência a mudar a decisão que ele tinha em campo, né? É muito mais raro que o juiz mantenha a decisão. Então, tanto que os exemplos ruins que a gente tem, por exemplo, no jogo a expulsão do Balogun, né, que é algo que pode ser polêmico ali, eu teria expulsado, sem dúvida nenhuma, mas entendo quem acha que não. Né? O pênalti na Bélgica também, no Tielemans, também acho, eu teria marcado o pênalti, mas entendo quem não. O gol da Alemanha, que foi anulado contra o Paraguai, eu também teria marcado a obstrução, mas entendo. São decisões que foram influenciadas pelo VAR, né? Quer dizer, o juiz ele mudou a decisão que ele tinha tomado em campo, né? Então, acho que todos esses exemplos, você pode até trazer outros, são situações em que abre um espaço de interpretação e as duas decisões são possíveis, né? Às vezes, uma cultura de uma determinada liga, do Brasileirão ou da Premier League, tende a marcar mais de uma forma ou de outra, mas as duas estão no âmbito, né? Então, talvez, a gente pode até dizer que são erros em alguma situação específica. Por exemplo, um erro flagrante, né? Me parece a não expulsão do Messi no primeiro jogo. Sim. Né? Por uma jogada basicamente Ali igual ele do Balogun. Tinha que ter sido. O Messi, né? A gente entende que existe... Uma boa vontade extra, né? Não é uma conspiração, né? mas é uma boa vontade extra. Né? O pênalti contra a Gana, não, a favor de Gana contra a Inglaterra não foi marcado também, eu acho que também é algo que
que até, inclusive, influenciou o resultado do jogo, né? Então, são erros que ocorrem, né? Fazem parte do futebol também. O VAR minora isso, mas não apaga totalmente, né? Exatamente, Eu tô contigo em todos os casos. Eu acho que o Messi deveria ter sido expulso. Eu acho que o pênalti não marcado para Gana não é interpretativo, foi pênalti mesmo. E acho que nos outros casos tem uma área cinza ali de interpretação. Tipo, meus amigos norte-americanos estão revoltados com a expulsão do Balogun. Eu entendo. E saiu hoje na Athletic, eu até nem tive tempo de compartilhar com você ainda, um artigo propondo a eliminação da câmera lenta, que eu sou a favor. Isso eu acho perfeito. Elimina a câmera lenta, porque na câmera lenta tudo parece um assassinato, né? Exatamente. O caso do gol da Alemanha, que foi anulado, eu acho o seguinte, eu acho que se fosse um gol de Senegal contra a Inglaterra, que tivesse sido anulado, todos nós estaríamos protestando e dizendo que houve alguma conspiração para roubar as seleções africanas. Se tivesse sido um gol de um adversário da Argentina que tivesse sido anulado, todo mundo estaria dizendo que é uma conspiração da FIFA para ajudar o Messi. Como foi um gol anulado da Alemanha, que não é um time simpático, não é um time decolonial, né? Todo o contrário, meio que passou batido, eu acho. Mas o que o alemão fez, aí depende do seu conceito de obstrução, né? Ele não mudou de posição para bloquear o goleiro. Ele se estabeleceu na sua posição, sabendo que o goleiro teria que passar por ele para chegar na bola, porque ele sabia onde a bola ia estar. E ele simplesmente botou os braços assim, ele não tocou no goleiro, ele simplesmente fez um abraço assim com um corpo imaginário em volta dele, sabendo que o goleiro ia trombar ali. Para mim, o gol da Alemanha foi legal, por mais que eu tenha curtido o Paraguai eliminar a Alemanha. Voltando a comentar o VAR, né? Esse gol especificamente, no momento em que a jogada aconteceu, eu gritei falta. Falta. Né? Depois, quando veio o replay, já me deu a impressão contrária. Porque dá para ver que o goleiro... E, aliás, Orlando Hill é outro goleiro que a gente tem que destacar. O cara pegou muito. Pegou né? muito. Mas deu para ver que ele valorizou ali, né? Ele se tromba no atacante e ele cai para trás. Cai, né? Como se tivesse sido atacado, né? Ele não foi atacado, ninguém trombou nele. Enfim, mas eu entendo quem pensa diferente. O problema é que você não pode validar aquela quantidade de gols do Arsenal ao longo da temporada da Premier League, que rolava jiu-jitsu dentro da área. Exatamente. Né? E depois anular um gol como esse da Alemanha. Sobre alguns comentários que a gente vê na internet, inclusive comentários de arbitragem e tal. Olha, o brasileiro tem que entender que o Brasileirão é arbitrado de uma forma diferente das outras ligas. Beleza, vamos combinar isso. Eu não sei como é arbitrada a Liga Saudita, porque eu não assisto a Liga Saudita. Eu não sei como é arbitrada a Liga Australiana, porque eu não assisto a Liga Australiana. Mas a Premier League, La Liga, Série A, Bundesliga e Ligue 1, eu assisto. Todas 5, umas mais que outras. E Champions League. E Champions League também, claro. Quem destoa é o Brasileirão. É o Brasileirão que é arbitrado de uma maneira diferente dessas outras 6 ligas. Eu estou dizendo isso porque eu vi um comentário de alguém dizendo que no Brasil as regras não são relativizadas e que a FIFA está relativizando regras nessa Copa. Não, amigo. Ao contrário. No Brasil, são marcadas faltas que não são marcadas em lugar nenhum do mundo. Isso gera, no jogador brasileiro, a tendência de se jogar no chão, porque ele sabe que esse tipo de pensamento vai ser recompensado. Jogada típica de Brasileirão. A bola está lentamente saindo pela linha de fundo, o zagueiro chegou e tomou a dianteira. Ela está rolando, mas ela não tem força suficiente para sair pela linha de fundo.
Então, o zagueiro ali ele tem que tomar uma decisão. Ou ele dá uma bicuda para a lateral, ou ele tenta girar e sair jogando. Tem um atacante atrás dele. O que ele faz? Ele para. Na hora que o atacante chega atrás dele, ele cai. E o juiz dá falta em 100 de cada 100 casos. Nas ligas europeias, se você fizer isso, meu nego, acabou, a bola está em jogo e você vai levar um gol, e não adianta chorar depois. E isso, obviamente, gera outro tipo de comportamento nos jogadores, né? Eu antecipei várias vezes nos grupos nossos, em coluna na imprensa, etc., que o pessoal que está treinado no Brasileirão teria dificuldade em competições internacionais. Por sorte, os nossos jogadores estão acostumados... Não estão por aqui. Não estão por aqui, porque não jogam no Brasileirão. Porque se eles jogassem no Brasileirão, eu acho que a história seria diferente. Eles estão acostumados com a forma como ele é arbitrado, como o jogo é arbitrado na Europa. Mas alguns comentaristas brasileiros não estão. E estão reclamando de coisa que não é falta, cara. Que não, nas ligas principais do mundo não é falta, né? É isso. Então vamos parar de falar de arbitragem por aqui. Tem duas seleções que a gente quer destacar, que eu acho que você tem algumas coisas para dizer, né? Que são o Uruguai e Inglaterra. Vamos falar primeiro do Uruguai, porque o que a gente está vendo do Bielsa é um derretimento, né, Idelber, na frente de todos nós. E a gente admira o Bielsa, né, pela história dele, pelo que ele representou, né, em termos de pensamento sobre o futebol, né? Mas tá uma coisa de louco, né? Parece que o cara realmente derreteu, né? Derreteu. Eu sempre me considerei bielcista, né? Ainda, sei lá, posso me dizer bielcista em vários sentidos, assim, o amor dele ao jogo, a concepção dele de jogo, a forma como ele trabalha, o pensamento dele sobre futebol, etc. Tudo aquilo me inspirou muito ao longo da vida. O Bielsa é a razão pela qual eu sou torcedor do Leeds United. Além do Galo, o meu único time é o Leeds. E ele fez trabalhos. Eu nunca achei muito relevante essa discussão de ganhou poucos títulos, não ganhou nada. Em primeiro lugar, a galera, especialmente no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, tem a mania de exagerar, né? Não é que ele não ganhou nada. Ele ganhou um ouro olímpico, 3 títulos argentinos, 2 com o Newell's e 1 com o Vélez, um título mexicano. E são duas equipes que não costumam vencer o tempo inteiro, né? Ganha título nunca mais, não ganha título nunca mais, né? Uhum. Foi vice-campeão da Europa League com o Athletic de Bilbao, foi vice-campeão da Copa do Rei com o Athletic de Bilbao, foi campeão da segunda divisão inglesa com o Leeds. Aí você fala, segunda divisão. Assiste a segunda divisão antes de você me dizer que é um torneio qualquer. É um torneio dificílimo, é a liga mais difícil do mundo. Para sair dela, é a liga mais difícil do mundo. Ele transformou completamente o futebol chileno. O Chile foi bicampeão da Copa América. Ele já não era o técnico, mas todo mundo ali sabe, inclusive os 2 técnicos que conquistaram os títulos, sabem que são títulos principalmente do Bielsa, por tudo que ele gerou ali e tal. E quando ele chegou no Uruguai, eu tinha muita esperança de que seria, digamos, o canto de cisne mais bonito para encerrar a carreira dele, porque é o tipo de situação em que você esperaria um grande sucesso do Bielsa. E ele começou com um grande sucesso. Ele bateu a Argentina em Buenos Aires. A Argentina campeã do mundo. Essa Argentina aí, com Messi jogando. Ele bateu o Brasil sobrando no centenário. Coitado do Dorival. O Brasil apanhou 3 vezes do Bielsa. 3 jogos, 2 derrotas e um empate com derrota nos pênaltis, que foi na Copa América, que eles nos eliminaram, certo? Que ficou aquela tradicional imagem do Dorival tentando entrar na rodinha dos jogadores e o Bielsa comandando a rodinha com a atenção completa dos jogadores. Ali parecia que não havia crise, né?
Na Copa América, aconteceu um episódio em que houve violência nas arquibancadas contra parentes dos jogadores uruguaios. Sim, bem lembrado. E os jogadores uruguaios... Não, é ali que girou a chave. Acho que eu nunca nem comentei contigo, mas ali que girou a chave, na minha opinião. Porque os jogadores foram brigar nas tribunas, né? O Darwin Núñez distribuiu socos, eles foram defender os seus familiares que estavam ali. Enfim, não sei se apanhando, mas estavam ali sofrendo hostilidades, né? E o Bielsa faz uma conferência de imprensa inesquecível defendendo os jogadores dele. Só que, ao mesmo tempo, estava se desenvolvendo um desgaste com o grupo por coisas típicas do Bielsa que sempre acontecem com o Bielsa. Sobre treinamento, os jogadores começam a ficar exaustos porque o treinamento é pesado demais. O desgaste começa a acontecer também como consequência da incapacidade desses jogadores da geração de hoje de acompanhar as palestras do Bielsa, reclamaram, né, com ele isso. Né? Que ele dava muita informação, né? Informação demais. Ele falou, são 10 minutos, pô. Imagina, tem 40 minutos que nós estamos falando de futebol. A garotada não consegue acompanhar 10. Aí, vamos desistir, né? Assim, vamos nos comunicar, sei lá como, né? Por dancinha de TikTok, todo mundo, né? Bom, em todo caso, o fato é que saiu o Soares a fazer declarações muito violentas contra o Bielsa. Eu acho que tem a ver com o fato de que o Bielsa, sei lá, não preparou um processo lento, com várias homenagens para o Soares sair, né? O Soares soltou os lagartos contra ele, e aí o Bielsa se sentiu traído pelos jogadores, porque ninguém saiu em defesa dele. E alguns, inclusive, apoiaram o Soares, como o Canóbio. O Canóbio também deu declaração. Aí o que acontece? O Canóbio foi titular, né? E o Canóbio foi titular. Teve aquela cena em que o Bielsa estava numa coletiva, dando uma entrevista, e o Canóbio chega e coloca o pé na mesa, ele manda ele tirar o pé também. Ele se senta com o pé na mesa, e esse foi o problema com o Canóbio, o jeito que o Canóbio se sentou. O Rocher. Então, aí vamos chegar no ponto que é o ponto importante. Porque por que ele escalou o Muslera? O Rocher foi o goleiro titular em todas as eliminatórias. O Muslera não jogou nenhum jogo das eliminatórias. O Bielsa, ao mesmo tempo, disse que o relacionamento ruim dele com os jogadores não tinha sido um fator, porque os jogadores não jogaram mal porque não gostavam dele, não é por isso que eles jogaram mal, mas, ao mesmo tempo, ele disse que levou os jogadores lesionados porque eles tinham sido fiéis a ele. Ora, meu amigo, no momento que você reconhece que você levou jogadores lesionados porque eles tinham sido fiéis a você, você perdeu a razão completamente. Perfeito. Por que o Rocher perdeu a posição? Foi por causa de declaração dele? Se foi por causa de declaração dele, então não leva o Rocher. Assim, olha, você foi a público me achincalhar, eu acho que isso é inaceitável e eu não vou te levar para a Copa. Tudo bem, eu entenderia essa decisão. Agora, você tira o sujeito do time sem explicações, depois de ele jogar as eliminatórias todas, coloca um goleiro de 40, 41 anos de idade, que todo mundo sabe que é frangueiro. Todo mundo sabe, não adianta me dizer... Há várias Copas do Mundo. O Muslera teve um ano excelente com Estudiantes de La Plata, meu amigo. Ele foi campeão com Estudiantes de La Plata, meu amigo. Todo mundo é campeão na Argentina. São 9 títulos por ano, todo mundo é campeão. Então não adianta me dizer que ter sido campeão na Argentina valoriza o ano de alguém. Porque o que eu vi do Muslera foi ele entregando um gol para o Flamengo no Maracanã. Lembram? Na Libertadores. Uhum. Então, assim, são várias Copas frangando. E aí você reconhece que levou jogadores lesionados porque eles foram fiéis a você.
você coloca um goleiro reconhecidamente incompetente, tirando um goleiro que vinha bem. Eu sei que o Rocher teve problemas físicos, etc., mas ele estava disponível para jogar. E ele foi o goleiro das eliminatórias. Porque ele deu alguma declaração meio atravessada para você, aí não dá. O Uruguai foi incompetente, não adianta virar e dizer que, como ele disse, o Bielsa disse, merecemos fazer o gol. Não tem essa de merecimento, cara. O seu time não fez os gols. E não foi roubado pela arbitragem. Então, não tem essa de merecimento. Eu topo falar de merecimento quando tem roubo de arbitragem, né? Sim. Aí depois ele faz uma grosseria na coletiva de imprensa. Sim, com a própria imprensa, né? Degringolou geral. Melancólico o fim do Bielsa. Melancólico. Que é uma figura de que a gente gosta, né? Uhum. A outra equipe que a gente queria falar para fechar o programa? Inglaterra, né? A Inglaterra. Tuchel, né? Tuchel também é um técnico que, o meu jogo é esse, só vai jogar. Ele não tem problema de relacionamentos, até porque ele é bastante transparente, né? E ele falou, não vou levar fulano por isso, são motivos técnicos e táticos, né? Mas a Inglaterra passou um sufoco com o Congo, né? Cara, e passou um sufoco com todo mundo, com exceção do com primeiro todo mundo, jogo. Exatamente. Com exceção do primeiro jogo, né, com a Croácia, em que eles jogaram muito bem, a Inglaterra tem sido sofrível nessa Copa. Né? Tirando um tempo do jogo contra a Croácia, que a gente, inclusive, né, assim, entusiasmadamente mencionou aqui. Tá? O jogo contra a Gana... É verdade, Del, é porque vale lembrar que o mesmo jogo contra a Croácia, em que no segundo tempo eles dominam, mas o primeiro tempo ainda foi equilibrado, né? A Inglaterra estava até melhor, mas estava 2-2, né? Estava ótimo o jogo, mas estava cheio de erros e tal. Exato. Sobre a Inglaterra, o que eu queria comentar é o seguinte, é que parece que essa não é a Copa dos técnicos autorais, né? A gente tem que esperar o Rangnick. A nossa querida Áustria ainda está no páreo, vai jogar contra a Espanha. Eu ponho fé que a Áustria vai dar batalha contra a Espanha, que vai ter jogo. Mas se tirar a Espanha, acho ótimo. Os outros técnicos autorais não foram bem, né? Bielsa foi mal, Nagelsmann da Alemanha foi mal, a Alemanha foi mal, né? Tem a polêmica da arbitragem, mas ela foi mal, jogou mal contra o Paraguai. Jogou mal as outras partidas, à exceção de Curaçao, que não conta muito, né? Mas ela ganhou da Costa do Marfim na Bacia das Almas. A Costa do Marfim mereceu vencer aquele jogo. E perdeu para o Equador com merecimento também. E perdeu merecidamente para o Equador. Então, assim, a Alemanha sai feia da Copa, né? Apesar de sair com um errinho de arbitragem ou uma decisão polêmica de arbitragem tendo tirado a sua classificação, que teria sido a classificação ali, né? Era o gol na prorrogação. Pois bem, os técnicos autorais não estão indo muito bem nessa Copa. Vamos ver o Tuchel. Uma coisa interessante da Inglaterra é que, se o Brasil vencer seu jogo, e a Inglaterra também, a gente pode se encontrar nas quartas, né? Mas eu ainda estou levando fé que o México em altitude, no Estádio Azteca... Na Inglaterra, eles estão tratando o México como favoritos. E não dá para dizer que estão errados, porque depois desses dois jogos, da 16avos de final, quer dizer, o México atropelou o Equador, né? Melhorou muito. O primeiro jogo foi horrível, né? Quando eles ganham da África do Sul, acho que foi um dos piores jogos da Copa, mas eles foram se encontrando. E o Equador não era um time qualquer, né? Era um time sul-americano mais badalado. Que sabe jogar em altitude, porque... Sabe jogar em altitude, está acostumado com Quito. Foi um atropelo o primeiro tempo. Foi. E aí depois administraram, né? O Equador até teve alguma outra coisinha ali, mas ao longo do segundo tempo eu tive a sensação de que o jogo estava mais próximo de ficar 3-0 do que de 2-1. Estava mais próximo o México fazer o terceiro do que o Equador de diminuir. A Inglaterra está tendo problemas, né? Ela está tendo problemas táticos. As pessoas que reclamavam a presença desses jogadores talentosos, que não foram, Foden e Palmer, especialmente, mas também Morgan Gibbs-White, que teve uma temporada incrível no Nottingham Forest, é um camisa 10 legítimo.
Camisa 10, mais camisa 10 do que os outros dois. E o Trent Alexander-Arnold, né? E o Trent Alexander-Arnold, que aí Porque eu acho que tem menos razão, a galera. Mas o Spence, que joga no lugar dele, acabou entregando a paçoca aí nesse jogo. O Spence ontem levou um baile, coitado. Então... O Spence ontem levou um baile. Há que se dizer também, para não pôr a culpa só no jogador, há que se dizer ali também que do lado direito da defesa inglesa, ontem, nessa partida contra o Congo, havia uma dobra em que o Spence estava sempre no 2 contra 1, né? Mas ele levou um baile. O Cipenga jogou muito bem. Ele levou um baile. Bom, a Inglaterra tem talvez o jogador mais completo do mundo hoje. Sim, né? Harry Kane. Harry Kane decidiu, ele decidiu, assim, não é que... O Tuchel fez algumas mudanças que melhoraram a coisa. Eberechi Eze, grande camisa 10 do Arsenal, entrou, deu um toque mais refinado, e o Anthony Gordon entrou pela esquerda e acabou dando assistência para o primeiro gol do Harry Kane. Como sempre no futebol, né, Diego? É aquela conjunção de fatores. Houve as duas mudanças do Tuchel, houve Harry Kane, e houve uma falhazinha do goleiro, que estava tendo uma partida incrível. Perfeito. Né? O goleiro estava tendo uma partida incrível. Um passe, isso. O passe estava tendo uma partida incrível, e no gol do Harry, quer dizer, não é um frango, mas o cabeceio não foi lá no cantinho, né? Foi um bom cabeceio, mas dava para pegar. Ele chega na bola, na verdade. Chega na bola e a bola passa do braço dele. Exato. E aí ele depois virou, digamos, uma questão de tempo, né? Mais ou menos como Brasil e Japão, apesar de que eles demoraram um pouco mais para fazer o gol de empate. É um jogo parecido com o Brasil e Japão, na medida que no Brasil e Japão, quando o Brasil fez o gol de empate, aí eu sabia, eu tranquilizei. Eu não passei o segundo tempo nervoso. Exato. E ontem a mesma coisa com o jogo da Inglaterra também. Inglaterra e Congo. Quando eles fizeram o gol de empate, aí eu me convenci ali de que era uma questão de tempo, eles fariam o segundo, no tempo normal ou na prorrogação, fariam o segundo. Né? Harry Kane, vale lembrar que ontem ultrapassou Pelé em número de gols em Copas, fez 13 gols em 15 jogos de Copas, é um grandíssimo artilheiro de Copas. E a Inglaterra agora tem uma pedreira de verdade. O argumento que está rolando na imprensa inglesa é que essa Inglaterra está formada para ganhar de time grande. Assim, tipo, ela joga melhor quando ela enfrenta times fortes. A ver, né? A ver, né? Vamos fechar? É isso. Beleza, Idelber. Então, vencemos mais uma semana. Semana que vem a gente já volta aqui para falar de quartas de final. E espero que a gente ainda esteja comentando o Brasil, né? E que a gente continue avançando nas próximas fases. Beleza? Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa aí o seu like. Se você tiver a opção de hypar, hypa o vídeo para a gente. Circula o link em grupos de Zap. Tem muito jogo rolando. Às vezes não dá para assistir o pod inteiro. Você guarda, bota, deixa tocando, circula para outros grupos para você ver depois. Ajude a gente aí a circular o material. Um abração. Oração. Você já deve ter visto, né? A publicidade de bets estampada nas transmissões da Copa, no streaming, nas grandes emissões. É por toda parte, gente. Aqui não. Nosso jornalismo não fica do lado de quem lucra em cima das suas costas. Não desse jeito. E isso só se sustenta porque tem o meio premium. Você que nos apoia e acredita que precisamos pensar política e noticiário fora da polarização. Que precisamos voltar a conversar, que nem tudo tá perdido. E olha, é o que você garante assinando o plano premium do Meio. A pesquisa Meio Ideia em primeira mão. 2 newsletters especiais. O Meio Político e edição de sábado, direto na caixa de entrada, semanalmente. Além, claro, do acervo completo de séries e documentários originais no streaming, só por R$15 por mês. Vem ser premium.